qual que vai ser a leitura do vídeo de hoje. A leitura e também comentários aqui, né? Então, é capítulo 11 do livro de Juízes. Juízes, que é o 7º livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Então vamos para a leitura do vídeo de hoje, capítulo 11. Aliás, bom dia, né? Porque este é o primeiro vídeo aqui do canal do dia. Jefté, o capítulo 11 é a continuação do capítulo 10 sobre a história de Jefté, o juiz, né? Livro de Juízes trata sobre os líderes de Israel, chamados juízes, depois de Moisés veio Josué, né? E depois que tem um livro dele chamado Josué, e depois disso vieram os juízes, um atrás do outro. Vamos lá. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade, a mulher de Gileade também lhe deu filhos que quando... Peraí, vamos voltar aqui, calma. Jefté, o gileadita de Gileade, né, era um guerreiro valente. Ponto. Beleza. Sua mãe era uma prostituta. A mãe de Jefté era uma prostituta. Nunca tinha reparado. Seu pai chamava-se Gileade, da própria terra, né? A mulher de Gileade também lhe deu filhos que quando já estavam grandes, ou seja, a mãe de Jefté, né, a prostituta, que dureza, né, ficar assim com esse nome. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que quando já estavam grandes expulsaram Jefté dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Ué? Não, peraí. Ah, tá, entendi. Então, a mãe de Jefté que era prostituta, mas a mulher de Gileade e o pai era Gileade, mas não quer dizer que ela era a esposa de Gileade. Acho que é isso, né? Vamos continuar aqui, que senão a gente não termina. Também lhe deu filhos que quando já estavam grandes, eu entendi. Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios, engraçado, uniu-se a ele e o seguia. Um bando de vadios, engraçado. Segunda vez que isso aparece no livro aqui. A primeira vez foi antes lá, né? Com o... Nossa, me fugiu o nome agora. Algum tempo depois, quando... vou ter que ver isso. O Gideão, né? Lógico, pelo amor de Deus, cara. Tá. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venham, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas, porque ele era valente e corajoso. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai, por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, seria o chefe de vocês? Os líderes... Olha, já ficou tentado, né? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo os mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixe-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo, enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe, passaram a leste de Moabe e entraram... Deixa eu arrumar aqui o texto. E acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, né? Ele pediu: deixe-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens e acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel.
E este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor nosso Deus nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Esbom, a Aroer, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo este tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Isso aqui eu vou sublinhar. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu oferecerei em holocausto. Meu Deus do céu, que risco, né, cara? Ok. Não sei não, acho que isso vai dar ruim. Ele prometeu, né, para o Senhor que se ele ganhasse esta guerra, essa batalha aqui contra os amonitas, então a primeira pessoa que surgisse na porta da casa dele, ele ofereceria ao Senhor. Em holocausto ainda. Eu acho que até então eu nunca tinha ouvido falar na história de Israel que alguém fazia ou entregava pessoas em holocausto. Acho que isso exceto lá no começo, antes da história de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, Isaac no caso, né, mas nem foi concretizado. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Quiramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha, olha só. Quando Jefté chegou, ou seja, ele ganhou a guerra. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era a sua filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar." "Meu pai," respondeu ela, "sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor vingou dos seus inimigos os amonitas." E prosseguiu: "Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casaria." Oxi. Pois é. "Vá," disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Mas o voto era ela em holocausto, né? Assim ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias todos os anos para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Agora que fica aí a pergunta, né? Eu oferecerei em holocausto. Será que ele ofereceu a filha mesmo? Ou ela apenas serviu ao Senhor de forma virgem? Não sei. Vamos parar por aqui. Esta foi a leitura do vídeo de hoje. No próximo vídeo, leitura do capítulo 12. Caso você tenha interesse, dá uma olhada no vídeo passado, onde eu fiz a leitura do capítulo 10 do livro de Juízes. Valeu!